Galerinha, foi rapidinho, já estamos de volta, começando aqui o nosso segundo bloco, hoje batendo aquele papo com o radialista Arthur Leite, que tem muita história para contar, e nós vamos botar agora o pé num acelerador da vida e da carreira de Arthur, começando lá na Rádio Sociedade. Como é que surgiu na vida, você que estava lá como repórter de jornal, policial, depois de esportes, e veio à Rádio Sociedade? Engraçado, eu muito curioso, a Rádio Sociedade era na rua Simeão Ribeiro, perto da Praça da Matriz. Uhum. E muito curioso, eu ia para lá sempre, lá ficava ali batendo papo, tinha um radialista que era vizinho, Geraldo Lopes, e eu às vezes ia com ele e ficava por ali conversando. O Elias percebeu que eu era um menino assim diferente, né? Um rapaz diferente, né? Diferente. E começou a faltar uns repórteres na época lá, no programa de esporte, e ele me chamava e eu ficava ali, opinava e tal, discutia. Mas efetivamente na Rádio Sociedade veio quase que depois que eu fui para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, não perdia um jogo de futebol, né? E sempre treinando dentro do banheiro. De frente para o espelho, narrando, com escova de cabelo. Narrando o jogo, narrando. A Rádio Guarani pegou e abriu um concurso. Rádio Guarani em Belo Horizonte. Abriu um concurso para locutor esportivo. Estado de Minas. Eu só sei que apareceram lá quase 5 mil candidatos de Minas Gerais todas. 5 mil? Mas era gente demais. Mas tem um episódio tão engraçado sobre isso. Aí eu falei, vou fazer inscrição disso aqui, os meninos. Na minha infância, não sei se você sabe, eu era completamente gago. Não sabia? Eu era gago. Gago? Não falava nada, uma frase completa nenhuma. Tropeçava no meio. Nada. E na época, Denis, nós éramos curados com uma sopa quente e água gelada. Então, se você estava no banheiro, a minha mãe me chamava, ou meus irmãos, eles jogavam aquilo no meu rosto. O quê? Eu assustava e falava a frase inteira. Filha não sei o quê, não sei o quê, vou matar, aquele negócio todo. Xingava Era tudo. gago. Aí, na Rádio Guarani, em todas as etapas, eu fiquei entre os 5. Entre os 5 finalistas? Entre os 5. Eu lembro de um que era Moura Miranda, que era de Uberaba, um Calixto, um rapaz lá. Mas o episódio engraçado é o seguinte, quando eu cheguei na primeira fase, todo domingo a Rádio Guarani convocava 10, 50, 100 para ir lá fazer o teste. Eu chego na República, e República é só jovens. Sim. Cheguei lá, os meninos falaram, acabou de falar seu nome no rádio aqui. Convocando. Está te convocando, e agora? Eu falei, você está doido? Saiu a distância era como daqui no Maximim. Nossa, muito longe. Eu dei um pique, rapaz, fui correndo. O que é você gostar de uma profissão? Fui correndo. Cheguei lá, tá aquela filhona. E quem estava fazendo a seleção, o cara olhava a lista e falou assim, João de Deus, não sei o quê. Aí eu cheguei e ele falou assim, seu nome? Eu, Arthur Luiz Ferreira Leite. Ele olhou, como? Eu falei, Arthur Luiz Ferreira Leite. Ele falou, você é doido, rapaz? Não tem seu nome aqui, não? Como não? Denis, os caras inventaram isso, cara. Olha o que esses caras fizeram comigo. Te fizeram correr uns 15 quilômetros. Ele olhou para mim assim, já que você está aqui, e o cara virou meu amigo anos depois, Flávio Anselmo, um comentarista a nível do Brasil. Flávio Anselmo, ele que estava fazendo a seleção. Então entra aí. Eu só sei que as pessoas entravam, ficava 1 minuto e saía. Era só para narrar um trechinho. Não, mandava lá um texto. Se gostasse, ficava um pouco. 1 ou 2, demorou um pouquinho. E eu cheguei lá. E naquela época você lia um texto de uma festa qualquer, se dava impostação, uma entonação mais alegre, e ao mesmo tempo vinha uma nota de falecimento. Dava aquela quebrada. Então dava quebrada. Então muitos chegavam lá, lia a festa, e nota de falecimento, morreu fulano de tal. Não era assim, né? Então, o Flávio, leia, aí eu li. A hora que chegou na nota de falecimento, eu dei aquela parada, né? Nota de falecimento. Morreu, aquele trem todo, né? E ele olhou para mim e falou assim, então leia mais esse texto aqui. E eu, fiquei lá uns 10 minutos. Ele falou, como é que você chama mesmo? Você é de onde? Sou de Montes Claros. Então você vai voltar semana que vem. E aí, na Guarani, na final, tínhamos 4, um já tinha saído, fomos fazer um laboratório no jogo Cruzeiro e Guarani de Campinas.
O texto era isso. É Banco do Estado de Minas Gerais. Um companheiro de verdade. A propaganda do Propaganda do intervalo do laboratório. Uhum. E eu comecei. Eles davam 5 minutos para você descontrair, para você o nervosismo acabar, para depois você entrar narrando. Uhum. E eu, 5 minutos, entrei narrando. Na hora da publicidade, eu, entusiasmado, no Mineirão, fazendo laboratório, falei, puxa vida, é aqui. Aí eu li, né? Banco do Estado de Minas Gerais. Um zagueiro de verdade. O cara bateu a mão na cabeça, assim, a diretoria. A diretoria toda lá, cara. Acabou que o Moura Miranda, que foi classificado, ficou lá. Aí logo depois eu me formei e vim embora para Montes Claros. Aí fui para a Rádio Sociedade. Já estava vacinado. Já estava vacinada, já fui para a rádio, já. Era uma redação maravilhosa, era o Tadeu Leite, Hércio Ferreira, era o Nardel narrador, enfim. Aí a rádio surgiu na minha vida, né? E como você entrou lá? Esporte? Esporte. Pegou como narrador? Não, eu fui editor do Jornal do Meu Dia. Chamava Grande Jornal Coteminas. Então, eu redigia o jornal, redigia, apresentava o jornal também, às vezes. O Tadeu redigia também. E logo depois, nós, jornal era uma audiência total. Você passava numa rua em Montes Claros, todos os rádios sintonizados. Né? Era um de nível e não tinha outros concorrentes. Depois veio a Rádio Educadora. E aí, na Rádio Sociedade, eu mostrei talento como repórter de campo, trabalhando com repórter de campo. Virei narrador, porque o Zé Nardel foi eleito vereador, o Tadeu foi vereador, virou prefeito, o Nardel virou vereador, né? Não podiam trabalhar na rádio. O Tadeu tinha boca no trombone, aí o Tadeu virou prefeito, o Nardel foi vereador, não podia trabalhar, eles trabalhavam normalmente. Só que a vida política foi retirando eles da Não tinha rádio. mais tempo. E eu fiquei segurando aquela onda. A boca do trombone veio para sua mão. Veio para minha mão. E acabei sendo eleito vereador com o mesmo boca no trombone do Tadeu. Aí fui narrar futebol. Oportunidade de conhecer o Brasil, viajei com o Cruzeiro, com o Atlético, viajei para os estados. É um ambiente sensacional, maravilhoso, mas é um castelo de areia. É o mundo da fantasia, o mundo do futebol. Por que você diz isso? Porque é igual o cara fala assim, o filho fala assim, pai, eu quero ser jogador de futebol. Ele acha que todos os jogadores de futebol vão ser Neymar. Gostam ganham 1 milhão, 500 mil, acha que serão Neymar da vida, né, que serão os Pelés da vida, e poucos ganham aquela fortuna. Assim é o rádio. Também. Assim é a televisão. Um dos grandes profissionais que pode existir num país, que muda, transforma um país, somos nós, radialistas, jornalistas. Mas nem sempre todos eles têm esses salários astronômicos, como falam aí. Nisso eu posso assinar embaixo. Você pode assinar. Na verdade, uma grande maioria são guerreiros, fazem isso por ideologia, enxergam isso a vida toda como a oportunidade de transformar a sociedade. E não ligam muito para a remuneração. Né? Porque, primeiro que as instituições de imprensa têm esse desnível salarial e essa coisa toda. Né? Todo mundo da Rádio Globo, da TV Globo, ganha 5 milhões por mês, igual o Faustão ganha, a Fátima Bernardo, o William Bonner, e tem profissionais do mesmo nível que realmente as pessoas que estão do lado de cá da Câmara não têm noção de como que é isso. E o mundo do futebol, por que é irreal? Porque é sofrido, não é fácil não. Você passa longe da família. Ganhando pouco, sofrendo. E vou falar com você, o índice de separação, isso é estatisticamente comprovado que eu estou falando aqui. Talvez você não saiba aí, mas o índice de separação entre jogadores de futebol e profissionais na área de rádio, de televisão, de jornal, é altíssimo. A família não aguenta isso. Essa vida a ausência do louca, profissional, ausência você tem hora para sair, você não tem hora para chegar. Né? E isso te dá uma sede social de você informar para as pessoas. É uma pena que isso está acabando. A internet está acabando com isso. Com esse contato, com esse contato, com essa vontade de divulgar o fato como ele é. Por falar em contato, estou lembrando uma história aqui. Essa história de Arthur acompanhar Cruzeiro, Atlético, correr o mundo, além de com certeza ter, entre tantas histórias, como é que é essa história de você chegar, inclusive, a discutir, a brigar com o jogador? Ah, meu Deus do céu.
Mas antes tem uma outra. O Elias tinha uma preocupação muito grande com a qualidade da transmissão. Aí fomos para o Rio de Janeiro, eu e o Zé Nardel, transmitir um jogo Flamengo e Atlético, final do Brasileiro. Grande final. 3-2 para o Flamengo. Reinaldo fez 2 gols, foi expulso. 130 mil pessoas no Maracanã. Chegamos no Rio de Janeiro por volta de 9 horas da manhã, fomos no mesmo avião do Atlético e pegamos o material e fomos para o campo montar o material. Era meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas. Começamos a montar o equipamento. O Nardel vira para mim e fala assim: Arthur, cadê a maleta Shure? A maleta Shure é o instrumento principal de uma transmissão esportiva no rádio. É como se você fosse para o Maracanã e a câmera, que é a sua principal fonte, Ficasse em casa. ficasse em casa. Falei, Nardel, a pasta está com você? Ele falou, não, está com você. Falou, Nardel, a pasta ficou em cima do balcão, lá no Galeão. No aeroporto? No aeroporto do Galeão. Ele falou, você está doido? É como daqui em Bocaiúva. Ele falou, Arthur, volta lá. Eu fico aqui. E nós transmitimos o jogo em cima de umas caixas de cerveja. Imprensa do mundo todo. Eu peguei um táxi, falei com o cara, olha, se vire, chega no Galeão, eu preciso chegar, corta as ruas, vielas aí, onde você for. Ô, Denis, eu sei que eu desci no Galeão, é uma área como daqui, como se você estivesse chegando na rodoviária de Montes Claros, né? E naquele bar que tem do lado lá, eu olhei em cima do balcão, ela era dentro de uma bolsa de couro. Hora que eu olhei, ó a bolsa de couro lá, amarela, eu chorei, cara. Você imaginou que Já nunca pensou mais ia estar lá, ia né? ter mais caro do mundo. Você já pensou se fosse hoje? Não Nossa. ficava 20 minutos. Você virava as costas e tinha levado. Eu lembro perfeitamente que o Luciano do Vale, estrela, estava do lado assim, fazendo check-in, alguma coisa, e eu peguei essa bolsa, e o taxista me esperando. Sei que deu tudo certo. Foi uma das grandes emoções que eu vivi. Foi essa maleta. E o jogo do Atlético Mineiro, o Alves, que era lateral direito do Atlético, João Leite, zagueiro, goleiro. O Alves estava jogando muito mal. Muito mal. Aí, eu fui entrevistá-lo. Falei, Alves, você não está bem, você está mal, o que está acontecendo? Ele falou, o que você tem com isso? Falei, eu tenho muita coisa. Porque você recebe para jogar bem, para fazer muito bom. Né? Se fosse o Oswaldo Oliveira hoje, ele corria atrás de mim. E Alves, rapaz, ficou a partir disso, ficou umas 3, 4 rodadas sem conversar comigo. Teve um dia que ele entrou em campo, porque naquela época o repórter entrava em campo. Né? Hoje não puxando pode, aquele tudo fio, proibido. tudo hoje, microfone sem fio. E quem puxava o fio pra gente era o Nascimento Silva, quero prestar homenagem ao saudoso Nascimento, faleceu há pouco tempo. Aí depois de 4 rodadas, um dia eu estava lá e ele, ô Baiano, vem cá. Eu falei, você me desculpa, viu? Eu falei, não, tudo bem, Alves, sem problema. Você desculpa aí. Eu falei, não, beleza, tamo junto aí. Mas vai lá e joga agora. Vai lá e joga agora. Mas foi uma passagem, foi interessante. E para conciliar isso tudo com família? Você já era casada Já era nessa casado, já era casado já. Eu casei menino, casei com 22 anos. época? No novo. Com uma colega de sala de aula no Colégio Tiradentes. A professora Sônia. Né? Que gerou os meus 3 filhos, Rodrigo, Rafael e a Roberta. Então, assim, já era radialista, já viajava muito, né? Depois virei político, né? Mas foi uma fase maravilhosa e rádio é fantástico. Rádio e televisão. Depois trabalhei na Globo 3 anos aqui como apresentador do Esporte Espetacular. Ao vivo, cara. Ao vivo? Ao vivo. Não tinha telepronta, não tinha nada, não. Era à noite, o Walter Bonifácio, que era da produção, era diretor lá de... tinha programa nacional, X minutos era o local. E ele só fazia assim, ó. É sua. É sua. Entrava no Esporte Espetacular e quando tinha jogo do Ateneu do Casimiro, os melhores momentos também ao vivo. Faça ideia que sofrimento, hein? Cara, mas era um treinamento fantástico. Mas tá doido, velho. A velocidade de raciocínio, a perspicácia, o momento de você saber, né? Então fazia isso ao vivo. Ao vivo. Hoje não, você grava, edita, joga aqui você e tal. pode voltar. Maravilha, né, Denis? É muito mais tranquilo. Mas assim, essa fase minha de rádio sociedade foi fantástica.
E dos grandes momentos que eu tive no rádio, eu não sei se foi transmitir a chegada do Papa João Paulo no Brasil. Você teve o privilégio de A falar. Rádio Sociedade, ela era fantástica. Ela era de nível de Brasil, né? Cruzeiro e Bayern de Munique, ela transmitiu ao vivo, da Alemanha. A pessoa, a rádio do interior, sair daqui para a Alemanha narrar um futebol, né? Acho que foi o Elias, o Nardel, o Gelson, não lembro, né? E fomos cobrir a chegada do Papa. Eu sei que o Elias, na reunião, como eu era muito capeta, o Elias falou assim, na escala, todo mundo querendo ir, e eu fugindo, saindo fora. Transmitindo negócio de igreja, de Papa. Aí, rapaz, o Elias falou não. E a Ellen, que era a secretária, colocava a escala na parede. Aí a Ellen falou assim, Arthur, o chefe está te chamando lá. Tadeu, chamando. E o Cláudio Meira, que era o operador. Aí falou, ó, vocês vão cobrir a chegada do Papa. Tadeu, como você era seminarista, então você entende toda a missa. Então você vai ser o analista técnico. A homilia, você vai explicar tudo certinho. E você, Arthur, como você é do capeta, você vai pôr emoção na transmissão. Tá chegando o Papa, não sei o quê, patatinha, ó, chefe. Mas, chefe, mais de 1 milhão de pessoas. Tá nós lá no meio daquele povo, puxando fio, rapaz. Mais de 1.000 metros de fio para gravar. Rapaz, a hora que esse João Paulo chegou, e ele passou perto de mim assim, uns 2 metros, 3 metros, eu desabei, chorei para danar. É emocionante. É emocionante, é um santo, né, poxa? Com certeza. E o Tadeu só, homilia, que não sei o quê, que subiu no céu, não sei o quê, e eu, pá, e emoção, né? E foi muito interessante, uma experiência linda que eu tive, linda, linda, linda. Haja coração. Vamos dar um tempinho para mais um golinho de água aqui, a gente volta para o terceiro bloco já já.